E aí, vou continuar aqui a leitura do Fim de Ed, do Edward Lewis. Eu tenho feito essa leitura aqui, tem alguns vídeos já feitos aí. Eu faço o seguinte, eu leio o capítulo completo, sem interrupção. Depois eu trago algumas questões que o capítulo evoca, que o capítulo traz, para a gente pensar, para comentar um pouco, para discutir, para pensar com a psicanálise, pensar com outras ideias também, né? E eu vou continuar aqui, né? O próximo capítulo, ele ganha o título de A Dor, página 32. Eles voltaram. Eles gostaram da tranquilidade do local onde tinham certeza de que me encontrariam sem se arriscarem a ser surpreendidos pela inspetora. Eles me esperavam todos os dias. A cada dia eu voltava, como se fosse um encontro marcado, um contrato silencioso. Eu não vinha para afrontá-los. Não era nem a coragem, nem alguma forma de temor que me levavam a entrar no corredor. Um pequeno corredor de paredes brancas descascadas, com o cheiro de produtos de limpeza industriais usados em hospitais e prefeituras. Era somente por causa desta ideia. Aqui ninguém nos verá, ninguém saberia. Era preciso evitar apanhar deles em outro lugar, no pátio, na frente dos outros. Evitar que as outras crianças me considerassem aquele que apanha. Isso confirmaria suas suspeitas. Beleguel é bicha, por isso apanha. Ou o contrário, pouco importa. Eu preferia passar uma imagem de garoto feliz. Eu fazia do silêncio meu melhor aliado e, de certa forma, cúmplice daquela violência. E não posso deixar de me questionar, anos mais tarde, sobre o sentido da palavra cúmplice, sobre a fronteira entre a cumplicidade e a participação ativa na violência, a participação ativa da inocência, do descuido, do medo. Eu os ouvia se aproximando pelo corredor, como minha mãe tinha me contado um dia, eu não sabia se era mesmo verdade. Um cão reconhece o passo do seu dono entre milhares de outros, a distâncias que um ser humano mal pode conceber. Um assovio estraçalha meus tímpanos quando minha cabeça bate contra um muro de tijolos. Eu peno para manter o equilíbrio. Nessa época, dores de cabeça intermináveis me paralisam por dias inteiros. Pensando, já nessa idade, que minha vida seria curta. Eu me imaginava vítima de um tumor cerebral. Eu vi uma jovem do vilarejo perecer lentamente. Antes esguia e grande, depois, de repente, em poucas semanas, eu a vi perder os cabelos, engordar, mais e mais encolhida, e logo passando a usar uma cadeira de rodas empurrada pelo marido. Deformada e impossibilitada de falar, ela morreu naquele meu primeiro ano no colégio, no inverno dos meus 10 anos. Eles puxam meus cabelos, sempre aquela lancinante melodia da ofensa. Viado, arrombado. As vertigens, os tufos de cabelo louro nas mãos deles. O medo, então, de chorar e de irritá-los ainda mais. Eu pensava que acabaria me acostumando com a dor. Em certo sentido, os homens se acostumam com a dor, como os operários com as dores nas costas. Às vezes, é verdade, a dor retoma a dianteira. Não é bem que eles se acostumem, eles se ajeitam, aprendem a escondê-la. Lembro do meu pai que, tomado de dor, urrava, dava gritos excruciantes no quarto ao lado por causa de seus problemas nas costas, a noite toda. Chorava mesmo, e do médico que vinha lhe dar injeções de cortisona, sob as indagações ansiosas da minha mãe. Mas como vamos fazer para pagar o doutor? Minha mãe dizia também. A dor nas costas é de família, é genética. E aí, com a fábrica, fica difícil.
sem se dar conta de que os problemas não eram a causa, mas a consequência do caráter devastador do trabalho na fábrica. As que são caixas, porque há trabalhos que são mais destinados às mulheres, os homens os acham degradantes, se acostumam às munhequeiras, às mãos que se paralisam, às articulações corroídas na mesma idade em que outras começam a estudar, a sair do fim de semana, como se a juventude não fosse de forma alguma um dado biológico, uma simples questão de idade ou de momento de vida, mas uma espécie de privilégio reservado a quem pode, por sua situação, gozar de todas essas experiências, de todos os destinos que agrupamos sob o nome de adolescência. Minha prima, que trabalhava como caixa, como muitas outras moças do meu vilarejo e dos vilarejos da região que tinham o mesmo trabalho, aos 25 anos me contava que já não aguentava. Ela dizia: "Eu já não aguento mais, estou nas últimas." Ao mesmo tempo, sem se queixar demais, ela acrescentava sistematicamente que tinha sorte de trabalhar, que não era preguiçosa. Não é que eu seja infeliz. Eu conheço gente que não tem serviço ou que trabalha mais pesado. Não sou vagabunda. Eu vou todo dia para o trabalho, chego lá sempre na hora. Toda noite ela tinha de mergulhar as mãos na água morna para acalmar suas articulações doloridas. O mal das caixas. Suas noites eram agitadas por causa das dores musculares. Eu tenho dores para me levantar, me abaixar, me levantar, me abaixar. A gente não se acostuma tanto assim com a dor. O ruivo grande e o outro de ombros caídos me davam uma última vez, me batem uma última vez. Eles vão embora de repente. Logo estavam falando de outra coisa qualquer. Frases cotidianas, insípidas, e essa constatação me magoava. Eu significava menos na vida deles do que eles na minha. Eu lhes consagrava todos os meus pensamentos, minhas angústias, desde a hora em que acordava. Sua capacidade de me esquecer tão rapidamente me atingia. Aqui a gente vê o Ed, na medida que ele vai descrevendo essa situação com o garoto ruivo e o garoto de ombros caídos, que ele descreve, que são os dois agressores principais dele. À medida que ele descreve esse momento ali do corredor, que eles batem a cabeça do Ed contra a parede, ele fala da dor de cabeça, do zumbido, ele vai também descrevendo aí uma dor relativa à lógica de trabalho, E muito curioso, que ele vai descrevendo aí trabalhos destinados aos homens e trabalhos destinados às mulheres. Na fábrica ali, o trabalho puxado, ele fala da dor nas costas do pai dele, daí conta aí dessa prima, que era caixa, parece. Então, vocês vão vendo que tem uma coisa atravessa a outra, Tanto a lógica a lógica da violência ali de gênero, a violência relacionada à ideia de masculinidade, a homofobia, se a gente colocar um termo aí mais atual, e também a dor relativa à lógica do trabalho operário, O vilarejo aqui que o Ed vai descrevendo ao longo do livro, ele é quase como um personagem, A gente vai falando de uma sub-bolha dentro de uma grande bolha, vamos falar assim, que ali tem suas leis, seus costumes, seus imperativos, Eu até fiz umas anotações aqui, na época que eu li a primeira vez. Ele fala a dor, o trabalho e a submissão ao opressor. No caso dos pais, a exaltação do trabalho e o deslocamento da questão das dores para um fator biológico, genético, desconhecendo, eu coloco aqui como interrogação, a lógica adoecedora do trabalho. Isso está bem marcante aqui, Essa questão
o que que é? O que que é o trabalho na vida de um operário? Muitas vezes ele é só o que o operário tem, né? Claro, tem a família, mas são valores que a gente tira desse lugar de romântico, né? A gente vai vendo aqui que não tem nada de romântico aqui, né? Pelo contrário. E essa coisa, né? Que a mãe do Ed até comenta, né? Que a dor nas costas é de família. Daí mais uma coisa essa que eu venho falado aqui, que eu tenho tentado desmontar, é essa centralização em ideias biológicas para justificar questões que são bem mais densas, né? Tanto a questão de gênero, como agora aqui, questão de trabalho, né? Há um não reconhecimento, há um não... Como eu coloco aqui? Há um não reconhecimento do que essa lógica de trabalho causa no corpo, na vida das pessoas. É muito curioso que ontem, eu fazendo aqui mais uma série do Coisas de Menina, né? Eu falei um pouquinho sobre a ideia do corpo, não como substantivo, mas como verbo, né? Como a gente se corporifica na vida. Essa ideia aqui eu pesquei escutando o Rodrigo Alencar, um psicanalista que eu sempre cito aqui. E, claro, né, deve ter mais coisas na literatura aí, a gente pode se aprofundar. Mas me agradou muito, porque a gente acaba, sem perceber, que a gente vai corporificando, se colocando no mundo, usando o nosso corpo muito de uma forma mecânica, né? Dentro de uma lógica de trabalho, dentro de uma lógica de sexualidade, dentro de uma lógica de identidade de gênero, de orientação sexual, né? No capítulo anterior do Ed aqui a gente vê um dos moleques da escola faz ele correr, né? Olha lá como uma bicha corre, né? Motivo de chacota. Então é curioso, né? Como as coisas vão se alinhando e se conversando. Daí a gente fala aqui, né? Tem um momento aqui, eu fiz uma anotação, vou usar elas. Essa anotação eu fiz acho que mais de um ano. Mas é interessante a gente pensar com elas. Essa parte aqui que o Ed fala da prima dele falando, né? Que ela se queixa, mas, ao mesmo tempo, sem se queixar demais, ela acrescentava, né? Não é que eu seja infeliz. Eu conheço gente que não tem serviço ou que trabalha mais pesado. Não sou vagabunda. Eu vou todo dia pro trabalho, chego lá sempre na hora. E tem uma coisa que eu anotei, fala sobre crítica e queixas entendidas como reclamação de gente preguiçosa, né? E hoje está muito presente aí a ideia de gratidão, né? Seja grato, acorde, seja grato pela vida, acorde, seja grato pelo trabalho, por ter um trabalho, né? E claro, isso vai mascarando aí, vai impossibilitando muitas vezes uma crítica, né? Uma crítica sobre o que nos adoece. Eu vejo assim. Eu não tenho nada contra a gratidão. A questão é que hoje a gratidão ela vem como um imperativo, né? Você tem que ser grato. Se você não é grato, você é mal visto. E isso para nossa lógica capitalista, né, neoliberalista, é maravilhoso ter pessoas gratas, né, sendo exploradas e sendo gratas. Quem vai se revoltar sendo grato? Não é? E assim, vou colocar um parênteses aqui. Uma dose de revolta na história é sempre bem-vinda, né? É porque se não fossem revoltas, se não fossem greves, a gente não teria muita coisa não. A gente ainda precisa ter mais coisa, mais direito. E se a gente não vai atrás, se revoltar de vez em quando, a gente não tem nada, né? Inclusive, eu gosto muito da ideia de usar a revolta como potência, né? Não como algo que te adoece, aquela revolta que te faz se envenenar, né? Isso é prejudicial. Agora, você pegar a revolta que ela existe em você, ao invés de negar e anular e substituir por gratidão, você pode pegar essa revolta e transformar em algo potente, algo que possa criar. Claro que isso é uma ideia aqui genérica, né? Não é simples assim. As revoltas têm... Enfim, não dá pra gente falar de uma revolta, né? A gente fala de revoltas sociais, contra injustiças.
mas há revoltas subjetivas, cotidianas, que diz mais de um sujeito, né? Tem a coisa universal, né, que abrange um coletivo, uma cultura, uma sociedade, mas tem questões do sujeito também, questões mais íntimas, talvez, vamos dizer assim. Então, assim, essas ideias aqui que eu vou jogando não são regras, né? Mas assim, a ideia, mais uma vez aqui, vou repetindo, é abrir possibilidades, né? É sair de uma ideia fechada, uma ideia limitante, uma ideia reducionista, uma ideia disfarçada de verdade absoluta, né? A gente começar a abrir aí a nossa mente, nosso corpo, né? Eu não gosto muito mais da ideia de mente, né? Eu acho que nossa psique, por exemplo, ela não é localizada no cérebro, né? E o nosso corpo diz muito de nós também. A gente está falando aqui de dor, né? Especificamente dor corporal. Mas é muito curioso aqui que apesar de a gente estar falando de dor do corpo, essa dor do corpo também não está descolada da dor psíquica, né? Se a gente for mais a fundo aí, a gente pensar a nossa realidade, não tá não. Não tá não. E a gente fala aqui, né, eu escrevi aqui, né? A banalidade da violência, a dinâmica de Ed e os agressores. É muito curioso, né? Essa dinâmica aqui do Ed. Ele vai dizendo do quanto ele se sente magoado, né? Pelos agressores terem uma vida além, né? Ele vê aqui, olha, vamos reler o trecho. Depois, né, deles baterem no Ed ali, toda aquela cena, logo eles estavam falando de qualquer coisa. Frases cotidianas, insípidas. E essa constatação me magoava. Eu significava menos na vida deles do que eles na minha. Eu vou recorrer a um ditado popular aqui, que cabe aqui. Como que é? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Né? A gente fala de uma violência banalizada, né? Aquela rotina ali dos moleques de ir lá e bater no Ed, de colocar o estigma ali da pior forma possível, bicha, viado, arrombado, é algo banal, é algo naturalizado pela sociedade. O Ed que lide ali com todo esse sofrimento, né? Mas se a gente conversar um pouquinho aqui com a psicanálise, vamos lá, ó, continuar. Eu lhes consagrava todos os meus pensamentos, minhas angústias, desde a hora em que acordava. Sua capacidade de me esquecer tão rapidamente me atingia. A gente fala de uma dinâmica aqui, né, de um lugar passivo do Ed, de um lugar ativo dos agressores. Mas assim, de alguma forma também, o Ed vai participando ativamente desse processo, quando ele assume de forma inconsciente, vejam bem, inconsciente, para além da vontade dele consciente, ele vai assumindo esse lugar, daquele que quase espera um reconhecimento desse agressor, né? A gente vê muito isso na vida cotidiana, na cultura. Vejo muito isso no meu trabalho com as pessoas, escutando as pessoas, o quanto muitas vezes se ocupa esse lugar de vítima, né? Claro, é uma vítima, a pessoa que está sofrendo uma violência, ela é vítima, mas eu estou falando aqui de fatores inconscientes, né? De lugares inconscientes, de uma posição do sujeito do inconsciente, né? Isso é fabricado pela violência. Por isso que é muito fácil para as estruturas violentas culpabilizar aquele que sofre a violência. Isso é muito denso, né? Muito complexo. Esse é um recortezinho, né? E eu queria chamar a atenção aqui, né, para uma coisa que eu percebi do Ed, ele querer não ser visto apanhando, né? Ele seria visto como aquele que apanha. Olha só, né? É vergonhoso para a vítima, mas não é vergonhoso para o agressor. Vejam bem se a gente não pode pegar essa ideia aí e olhar para a nossa cultura e falar, isso acontece bastante, né? Enquanto ele diz, né? Olha só, isso aqui eu achei bem interessante. Eu preferia passar uma imagem de garoto feliz,
Eu pensei aqui, né? Claro que a gente está falando de uma literatura francesa, né? Não sei como que é a tradução exata, assim, se a gente for para o francês, o garoto feliz. Mas eu pensei na palavra gay, né? A palavra gay, ela tem a ver com alegre, feliz. E o Ed diz, eu tentava passar a ideia de um garoto feliz. Eu achei isso bastante curioso, né? Curioso para pensar algumas coisas dessas palavras, esses significantes, né? O que é um garoto feliz? O que é essa ideia do gay, né? O alegre, o feliz. É assim mesmo? Tem tanta alegria assim? Cores coloridas na bandeira. Claro que a gente está falando de movimentos políticos que são importantes, né? Mas eu sempre aposto na ideia da gente não parar aí, da gente complexificar mais, porque na prática, meus queridos, minhas queridas, o buraco é mais embaixo, tá? Eu fico lendo aqui, trago ideias, tem a teoria, tem teorias, mas na prática a gente se vê diante assim de desafios gigantescos. A gente está dando com um sujeito ali cheio de imperativo grudado nele, cheio de ideia grudada nele, né? Ideias que estão aí na cultura. Por isso que esses vídeos aqui têm a intenção também de trazer outras perspectivas além de um psicologismo. A gente pegar diagnóstico falando de diagnóstico. A gente também fala de diagnóstico aqui. Mas é coisa muito mais rica, né? Coisa muito mais rica. Então eu vou terminando aqui mais esse vídeo, né? Fim de Ed, do Edward Lois. Eu sempre vou indicar esse livro. Literatura riquíssima. Gosto muito de literatura, de livro biográfico, né? Uma ficção biográfica aqui, autobiográfica. A gente pensar essa grande ficção que a gente vive, chamada o quê? Vida, mundo, realidade, cultura. Lembre-se disso um pouquinho, né? Acho que é legal a gente abrir essa ideia. Acho que tudo isso aqui é uma ficção. A gente vai criando ficções, a gente acredita nessas ficções piamente e o mundo vai reforçando a crença nessas ficções. E a gente pode transformar ficção não num imperativo fatalista, mas em potência, em criação, né? Claro que isso é muito difícil, muito complexo, exige muito trabalho, depende de sujeito para sujeito, mas é uma ideia do qual a gente parte aqui para ir trilhando outros caminhos, outros percursos.